antiestrutural conduz à alienação, tantas vezes, das consciências, mantendo as relações de poder e dominação, e o monopólio da palavra de quem oprime, é fundamental trabalhar com novos métodos de estudo, superando os modelos de estudos bíblicos tradicionais que, em sua maioria, usam processos pedagógicos que perpetuam e reproduzem as desigualdades. Ao trabalhar com grupos de leitura bíblica, precisamos de caminhos metodológicos capazes de ajudar leitoras e leitores a dizerem a sua própria palavra. Por mais que a gente tenha um conteúdo teológico e bíblico, tantas vezes, que querem subverter a ordem, nós não conseguimos ajudar as pessoas a dizerem as suas próprias palavras. Elas deixam de reproduzir um discurso para dizer talvez outro, sem uma consciência plena, porque ela mudou desse discurso para aquele discurso, ou construir a sua própria fala. Então, o desafio é que a gente possa facilitar com os nossos processos formativos, não é? Aqui as pessoas, e aí a gente está categorizando a mulher na perspectiva feminista, ou nós poderíamos colocar aqui grupos historicamente silenciados. Precisamos perguntar não só pelo conteúdo dos estudos bíblicos que promovemos e o que temos em nossas comunidades, mas pelas pedagogias presentes nesses estudos. Perguntas e políticas da nossa interpretação. A interpretação bíblica é um lugar político. E nessa política de interpretação a gente se posiciona não só diante de um texto. É uma relação muito complexa. Você que é o leitor e a leitora, o texto que você vai ter liberdade de interagir com esse texto, e as perguntas que nós devemos fazer nessa relação é: como interpretar? Com quem interpretar? O que interpretar e para quem interpretar? Essas perguntas com certeza mexem não só na base do seu conteúdo, mas nos compromissos políticos dessa leitura, compromissos sociais, políticos. E aí é onde entra o desafio do nosso tema de fundo, que é a questão do lugar da relação homem e mulher, não é? Nessa questão onde eu estou focando principalmente a questão de gênero, e dizer que tantas vezes, quando a gente está trabalhando em ambientes de formação bíblica progressistas, de uma teologia mais não conservadora, o modelo e o método reproduz não aquilo que o nosso conteúdo está querendo dizer, mas os modelos tradicionais, mantendo as relações de poder, de mando, de silenciamento. Então, quando nós falamos de uma hermenêutica bíblica, feminista, popular, a gente está falando não só de conteúdo, a gente está falando de método, de forma. E aí eu vou buscar inspiração nessas coisas que para mim me ajudaram nessa experiência prática com o grupo. De onde eu vou buscar experiência para trabalhar com o grupo, não só um conteúdo libertador, mas ter uma prática libertadora. E aí eu fui buscar justamente nas inspirações na área de pedagogia, Paulo Freire, numa experiência mais de metodologia de ensino bíblico, me inspirei na leitura popular da Bíblia, que é uma hermenêutica bíblica voltada para as comunidades de base, que tem como foco justamente o povo e a comunidade tentando devolver a Bíblia e a palavra àqueles que de fato, de onde surgiu a Bíblia, que é empoderar as comunidades e o povo das comunidades para que façam sua leitura, e depois também pegando a hermenêutica bíblica, crítica feminista de libertação da Elizabeth Fiorenza, que é uma teóloga feminista que tem desenvolvido aquilo que ela chama dessa hermenêutica de libertação feminista, inspirada em quê? E aí tem uma diferença muito grande, porque se você vai falar em feminismo, tem vários tipos de feminismo.
não tem um único tipo de feminismo. Por que escolher Fiorenza nessa inspiração e hermenêutica bíblica de libertação defendida por ela? Porque ela vai se inspirar não no feminismo da teoria acadêmica, não aquele feminismo que nasce das mulheres brancas nos Estados Unidos ou na Europa, mas ela se inspira exatamente nos grupos, nos negros, na luta dos negros nos Estados Unidos, na luta dos grupos mais oprimidos da América Latina, e ela usa toda essa experiência para desenvolver aquilo que ela chama hermenêutica crítica feminista de libertação. E o que é que, em síntese, ela trabalha nessa sua hermenêutica? É justamente um processo onde nós não estamos apenas querendo ter mais informações do texto, porque se você vai usar o método mais científico de leitura da Bíblia, usando o método histórico crítico ou o método gramatical para analisar o texto, você está num ambiente acadêmico, você está numa linguagem acadêmica que vai acabar limitando a participação das pessoas nesse processo. Como é que eu vou levar uma proposta dessa para um grupo de mulheres que nunca dominaram o instrumental para fazer um tipo de leitura dessa? Então, o que é que aí eu estou falando muito agora da experiência, é que eu descobri que mulheres simples que nunca estudaram muita coisa conseguem fazer uma teologia profunda, uma hermenêutica crítica profunda, se você dá um instrumental correto para ela. E esse instrumental eu fui encontrar justamente juntando essas coisas, juntando os princípios da pedagogia libertadora de Paulo Freire, juntando o método de leitura popular da Bíblia, que tem se a gente puder resumir o método, é você ler a Bíblia a partir da realidade do povo, e juntando esse eixo, comunidade, realidade e Bíblia, e descobrindo que a palavra de Deus só se encontra a partir dessa ligação que a gente faz da Bíblia, da vida, da realidade, do contexto onde o texto surgiu e onde eu estou também. E essa abordagem feminista da Fiorenza, que acaba trazendo um instrumental que é muito utilizado hoje na leitura da Bíblia, que é o processo de poder ler o texto a partir do nosso olhar e do nosso lugar de mulher. Ela trabalha com 3 palavrinhas-chave no seu método, que seria a hermenêutica da suspeita. Isso é um problema para trabalhar em comunidade protestante, esse método. É muito difícil. Em outros ambientes, nem tanto. Mas quando eu vou trabalhar nos ambientes mais protestantes, que nós temos um apelo muito grande à Bíblia e temos uma cultura de leitura fundamentalista e literalista, ou seja, um texto diz e eu não posso dialogar com ele, imagina como é. Então, a primeira desconstrução é nossa mesmo. Eu digo que o primeiro processo, agora no método que eu estou tentando e reelaborando a partir disso, que o primeiro passo é um processo de descolonização da nossa própria mente. Nossa forma de ler o texto, a Bíblia e até a nossa teologia segue um método muito colonizador. E o primeiro passo para você ter uma leitura bíblica libertadora talvez o maior desafio é descolonizar a nossa mente, o nosso olhar para o texto. E ela provoca isso, a Fiorenza, dizendo que a gente precisa passar por um processo de desconstrução. E essa desconstrução só vai acontecer se eu tiver liberdade hermenêutica de me sentir livre para ler o texto e suspeitar dele. E aí vamos para aqui, nós mulheres. Começar a ler o texto e entender que essa história bíblica está recheada, de uma cultura patriarcal que silenciou a voz não só das mulheres, de todos os grupos oprimidos naquela época. É uma voz, na verdade, que nós estamos ouvindo e não ouvimos outras vozes ali. A hermenêutica da suspeita me permite dizer: por que isso? Quem escreveu e por que escreveu? Que essa voz é a voz de quem naquele contexto? Com que intenção escreveu? Que lugar ideológico escreveu? Isso é muito interessante porque na prática, com um grupo
de mulheres da comunidade, eu tive experiências fantásticas. De quando essas mulheres, no começo, tem muito medo, não pode perguntar nada, nem pode suspeitar de nada. Mas quando pega um gosto por isso, meu Deus do céu, não consegue mais ler uma linha e dizer: quem está falando